Oi, meu nome é Genice e hoje a nossa aula vai ser uma resolução de questões, tá? A gente vai resolver questões, então, sobre avaliação escolar. A gente tem aula aqui no canal também sobre esse assunto, tá? Eu vou deixar no card aqui em cima. Se alguém quiser estar assistindo essa aula, pode estar assistindo. Lembrando, o material dessa aula tá no link da descrição, tá? Você pode baixar também para ir acompanhando pelo material. Vamos lá? Questões de concurso sobre avaliação escolar, tá? São questões atualizadas. Eu trouxe uma pequena introdução, tá? Pra gente tá entendendo, então, qual o assunto mais cobrado sobre a avaliação. E a gente tem as categorias, as funções, tá? De acordo com Benjamin Bloom, tá? Um importante pesquisador na área da aprendizagem, em especial da avaliação da aprendizagem, tá? A avaliação, ela pode ser classificada em 3 categorias, ou 3 funções, ou 3 tipos. Seriam a somativa, a diagnóstica e a formativa, tá? Então, como eu mencionei, esse item chamado categorias também pode ser chamado, tá? Funções, tipos, características, e a gente vai ver nas questões essas nomenclaturas, tá? Questão número 1 é de 2019. O tipo de avaliação é realizado no final do bimestre, tá? No final do bimestre, que visa quantificar o aproveitamento do aluno, tendo em vista os conteúdos ministrados em aula, em sala de aula, classificando-os, tá? Segundo critérios e médias pré-estabelecidas. Dá-se o nome de A. Avaliação somativa. B. Avaliação diagnóstica. C. Avaliação formativa. Ou D. Avaliação construtivista. Aqui a gente tem o gabarito A, tá? Olhando o enunciado, a gente vai ter que ir lendo já, meio que sublinhando os itens que a gente acha relevantes naquele tipo de avaliação, tá? Aqui eu sublinhei, então, que ela ocorre no final do bimestre, do trimestre, que ela tem o objetivo de quantificar, tá, o aproveitamento do aluno, que ela vai classificar, tá, segundo alguns critérios estabelecidos, ou seja, ela é a somativa, tá? A somativa, então, tem todas essas características, tá? Esse é o objetivo, ela ocorre basicamente no final, tá? E ela vai classificar o aluno. Gabarito A. A avaliação somativa, então, ou classificatória também, tá? Ela pode ser chamada de classificatória, tem como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final do curso, da unidade de ensino, do semestre, do bimestre, conforme, então, as especificidades da escola, da instituição. Dessa forma, os estudantes eles são classificados, então, de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos pelaquela escola, tá? Questão número 2, é de 2019. A avaliação assume um caráter de mediar a melhoria dos processos pedagógicos, traçando um diagnóstico, refletindo ações e intervenções e sem, é claro, desconsiderar a síntese de todo o processo em um resultado final. O trecho acima apresenta características da avaliação: somativa, B. Diagnóstica, C. Formativa, D. Democrática e escolar. Bom, a gente tem que analisar, como eu falei para vocês, quando for ler, já ir sublinhando alguns itens, tá? Aqui a gente tem uma avaliação que ela tem o caráter de mediar a melhoria dos processos, tá? Na avaliação somativa, a gente vai ter um resultado final, tá? Ela não vai mediar os processos. Então, a gente tem que ir analisando essas palavrinhas-chave. Na somativa, ela vai apenas trazer para a gente uma característica, um dado, vai classificar o aluno conforme aqueles critérios do ensino, tá? Na diagnóstica, algumas pessoas podem se confundir, tá? Mas não é diagnóstica, podem se confundir por aqui ter a palavrinha diagnóstico, tá?
mas a diagnóstica ela vai trazer para a gente os conhecimentos prévios, os conhecimentos, então, pré-estabelecidos já pelo aluno, que ele já tem, vai ser um diagnóstico mesmo, tá? Vai ser, então, exemplo de avaliações diagnósticas, uma entrevista com o aluno para saber o que ele já fez, alguma busca nos registros para tu identificar onde que o aluno estudou, o que o aluno estudou, até que parte, tudo vai ter nesses registros, tá? Então, a diagnóstica seria isso, tu tá fazendo um diagnóstico prévio do que o aluno já sabe, para então poder tá construindo, então, um projeto, uma ação. A próxima é a formativa. A formativa é o nosso gabarito, tá? Nosso gabarito, então, é a C. É exatamente isso, tá? A avaliação, então, formativa, ela vai ter esse caráter de melhoria do processo. Ela vai ocorrer em todo o processo de ensino. Vai traçar um diagnóstico, vai refletir as ações e intervenções. É um processo contínuo, tá? Então, essa é a formativa, que vai ocorrer no início, no meio e no final, tá? Então, ela vai ter todos os itens. Nosso gabarito, então, letra C. A avaliação formativa, ela tem a função de melhorar o processo pedagógico. Uma das mais importantes características é a capacidade de gerar, com rapidez, informações úteis, tá? Sobre as etapas vencidas e as dificuldades encontradas, podendo assim estabelecer, então, um feedback contínuo, identificar o que precisa ser melhorado e o que pode continuar acontecendo, tá? No processo de ensino-aprendizagem. Essa é a principal função da avaliação formativa, ocorrer em todo o período para tu identificar o que pode ser melhorado e o que tá ok no processo de ensino-aprendizagem. Questão número 3, de 2019. A avaliação que ocorre durante todo o processo de aprendizagem do aluno, todo o processo de aprendizagem, com foco qualitativo e que possui o intuito de verificar o processo de aprendizagem, é a avaliação A, explicativa, B, formativa, C, informal, D, somativa ou E, quantitativa. Bom, explicativa não pode ser, porque ela ocorre em todo o processo de ensino-aprendizagem, então a gente já acabou de ver ela, tá? A formativa, exatamente essa, tá? Nosso gabarito é a B. É a formativa pelo fato de ela ocorrer em todo o processo de ensino-aprendizagem e ela tem esse foco, tá? De trazer a qualidade para o processo de ensino-aprendizagem, tá? Qualidade e não quantidade. Aqui a gente tem uma alternativa de quantidade, quantitativa, não. Ela tem o intuito de trazer essa qualidade, a gente verificar o que está acontecendo e o que está acontecendo corretamente, o que está funcionando e o que precisa ser melhorado, tá? Então é isso o foco dessa avaliação. Informal? Não. Somativa? Não. Na verdade, ela não vai trazer só um resultado final, tá? Ela vai trazer o resultado de todo o processo, vai trazer ação, vai ter diagnóstico também. Então, ela não é apenas somativa, tá? Então, o nosso gabarito é a B. De acordo, então, com os estudos de Bloom, tá? A avaliação formativa, ela pode ser chamada também de controladora e é aquela que tem como função controlar, então, devendo ser realizada durante todo o período reletivo, tá? Com o intuito de verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos anteriormente. Essa função da avaliação visa, basicamente, avaliar se o aluno domina gradativamente e hierarquicamente, tá, cada etapa da aprendizagem, antes de avançar para a próxima etapa de ensino, então. E também vai objetivar a melhoria, tá? Se precisa estar melhorando ou estudando alguma coisa, revisando alguma coisa, essa é a avaliação que vai poder estar fazendo isso, tá? Questão número 4, 2019. Segundo Libânio, 2013, a avaliação escolar ela é um componente do processo de ensino-aprendizagem. Porém, é uma tarefa complexa, tá? Que não se resume a uma realização de provas e atribuições de notas, conforme Libânio. A avaliação, ela cumpre funções pedagógico-didáticas, tá? Nos diversos processos de ensino. Assim, são tarefas da avaliação, tá? Libânio traz, então, no Didática, no seu livro, esse assunto. E ele traz a verificação como uma tarefa, a qualificação e a apreciação qualitativa. Como eu comentei antes, qualidade, tá? Quando a gente fala em educação, a gente tem que pensar em qualidade e não quantidade.
Então, a gente já pode ir por exclusão, tá? Letra A, quantificação e apreciação qualitativa. B, qualificação e apreciação qualitativa. C, qualificação e apreciação quantitativa. D, quantificação e apreciação quantitativa. Como eu mencionei, qualidade, tá? Não quantidade. Quantificação e apreciação qualitativa. Quantificação, ela vai trazer para a gente a quantidade? Não. Apreciação qualitativa? Sim, aqui poderia estar certo, mas o início está errado. Então, tem 3 itens, verificação, qualificação e apreciação qualitativa, tá? B, qualificação, qualidade, sim. E apreciação qualitativa? Sim, nosso gabarito é a B, tá? C, qualificação? Poderia ser. Apreciação quantitativa de quantidade? Não. D, quantificação e apreciação quantitativa? Não, porque é quantidade, e aqui também quantidade, tá? Então, nosso gabarito é a letra B. Nos diversos momentos, então, do processo de ensino-aprendizagem, são tarefas a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa, fonte didática de Libani. Na verificação, então, a gente tem a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos por meio de provas, exercícios e tarefas, ou de meios auxiliares, como observação, como desempenho, entrevistas, relatórios. Na qualificação, a gente vai ter, então, a comprovação desses resultados, tá, alcançados em relação aos objetivos. Você vai ter, então, na verificação os dados, tá? Os dados. Aqui, em qualificação, então, a gente vai comprovar esses resultados, tá? Vai verificar os resultados e apenas comparar, tá? Comparar, vai ocorrer a comparação com o que se espera, tá? A comparação com o que é esperado, com os objetivos que precisa ser atingido. E na apreciação qualitativa, então, a gente vai ter a avaliação propriamente dita desses resultados, tá? Depois de a gente ter os dados e ter a comparação, a gente vai verificar, então, se foi conforme o desempenho, tá? Esperado, se o aluno obteve um bom aproveitamento ou não, tá? Então, aqui vai ter o resultado final, tá? Resultado final. E, então, tem essas 3 tarefas, a avaliação, tá? A verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. Questão número 5, é de 2019. O conceito da avaliação diagnóstica, tá? Condiz com a ideia de realizar com os alunos uma análise de conhecimentos. A, cumulativa. B, compensatória. C, prévia. D, quantificativa. E E, impessoal. Bom, aqui a gente vai estar falando da avaliação diagnóstica. Dá para perceber, então, no decorrer dessa nossa aula aqui das questões, que apareceu muito essas 3 funções, tá? A diagnóstica, a formativa e a somativa. A diagnóstica vai ocorrer no início, tá? No início do período, tá? No início do período. A formativa vai ocorrer, então, durante, tá? Durante o processo de ensino-aprendizagem. E a somativa ao final, tá? Ao final do processo. A gente sabe que aqui está pedindo, então, da avaliação diagnóstica. A gente sabe que na diagnóstica a gente vai ter aquelas questões, então, de identificar, fazer uma análise, como aqui está mencionando, tá? Uma análise do conhecimento dos alunos. Como ela é no início, tá? Ela é uma análise prévia, por ocorrer previamente, tá? Antes, então, de nós ter o nosso ensino. Ela não poderia ser cumulativa. Por quê? Porque ela vai acontecer no início, então tu não vai fazer uma análise cumulativa. Ela não poderia ser compensatória, tá? Porque ela não vai estar te dando, não vai estar compensando alguma coisa, não vai estar acrescentando, mas sim vai estar analisando e diagnosticando algo, verificando, tá? Ela é prévia, então, por ocorrer no início, o gabarito é a C. Ela não é quantificada, tá? Ela não vai trazer uma quantidade, não vai te dar um resultado final. E impessoal, ela não é impessoal, tá? Ela é prévia, ocorre no início. Então, a gente tem que priorizar, tá? Essas palavrinhas-chave.
diagnóstica, análise, início, vai só verificar, tá? Analisar mesmo, obter características, dados, mas não vai trazer pra gente uma quantidade, uma soma, vai trazer sim um resultado, tá? Mas nada de quantificativo, tá? Gabarito C. Avaliações diagnósticas, elas são chamadas também de prévias, tá? Esta avaliação, então, é usada para diagnosticar o que o aluno sabe e o que o aluno ainda não sabe, tá? Tu vai ter uma análise, tu vai ter dados, trazer dados, então. A avaliação diagnóstica, normalmente, acontece no início de uma nova fase e abrange tópicos que serão ensinados para os alunos nessas aulas. Então, a gente vai identificar se o aluno já sabe algum conhecimento dessa nossa aula. Questão número 6, de 2019, tá? Para Jussara Hoffmann, aqui a gente tem uma outra autora, ó. A avaliação, ela deve ser fundamentalmente A, mediadora, B, classificadora, C, verificadora, D, certificadora e E, seletiva. Bom, a gente não precisa conhecer, na verdade, qual a avaliação que Jussara Hoffmann menciona, mas a gente precisa entender o que Jussara Hoffmann, tá? Um pouquinho da sua teoria, do que ela mencionava. Quem entende que Jussara Hoffmann, então, ela trabalha com as pedagogias mais liberais, tá? Ela trabalha, então, com a transformação, já consegue fazer a questão por eliminação, tá? Então, a gente pode ir eliminando aqui classificadora, que não é uma avaliação, tá, para transformação, verificadora também, que vai trazer para a gente apenas um objetivo, certificadora também, que vai trazer uma certificação, um resultado, ou seletiva, que vai apenas trazer para a gente um resultado também, e ainda vai fazer a seleção do aluno, tá? A Jussara Hoffmann, então, nosso gabarito é a A, tá? Ela trabalha com a mediação. A avaliação, então, mediadora. A avaliação mediadora, pelo fato de ela trabalhar com essa educação, tá? Para transformação, para construção mesmo do ser humano. Ela é construtivista, ela usa muito a mediação. Nosso gabarito, letra A. Para Jussara Hoffmann, a avaliação ela deve sim ser fundamentalmente mediadora, tá? E a ação mediadora, ela é uma postura construtiva, como a gente mencionou, para a transformação da sociedade, para educação crítica, tá? Para a educação do aluno, onde há uma relação, então, dialógica, de trocas, de discussão, de provocação dos alunos, e possibilita, então, esse entendimento progressivo entre o aluno e o professor. É exatamente isso que Jussara Hoffmann busca, tá? Essa avaliação, então, mediadora, que traz a sua postura construtivista. Questão número 7, é de 2018. Nos processos de aprendizagem, tá? Seja em espaço formal de educação ou em organizações de aplicação de capacitações para serviço, é importante que o formador domine o que? A prática de avaliar. Segundo Lucchesi, outro autor, ao desvendar, tá, a qualidade da realidade, a avaliação, ela oferecerá ao gestor uma ação, tá? Ela vai trazer uma ação ou uma instituição de bases consistentes para suas decisões e o seu agir, tá? Vai trazer alguns dados para tu conseguir estar agindo. Dentre as diversas formas de avaliar, uma em específico auxilia na assertividade do planejamento, tá? E a especificar, então, o nível prévio de conhecimento dos alunos sobre o que será trabalhado, podendo, então, ser aplicada no início da disciplina, ou do curso, ou do módulo. Trata-se da avaliação, a gente viu também. A, emancipatória? Não. B, somativa? Não. C, mediadora? Não, não vai trazer mediação. D, diagnóstica? Exatamente. E, formativa? Não. Vai ser a diagnóstica, pelo fato de todos os itens que a gente marcou aqui, ó, tá? Nível prévio do aluno, início da disciplina, vai trazer, então, uma ação, tá? Vai trazer os dados, tá? Para verificando a qualidade, vai trazer os dados para a gente tá podendo criar uma ação, tá? Para intervenção, para tomar uma decisão, para um agir. Então, é a avaliação diagnóstica mesmo, tá? Gabarito D, Lucchesi, 2002, ele destaca, então, que toda a avaliação, tá? Deve ter uma dimensão diagnóstica, no sentido de um melhor ajuste, tá? Para o processo reflexivo cultural
econômico, social e político do ensino-aprendizagem do aluno, levando em conta, então, o contexto em que eles vivem. E é o que a gente verifica no início da fala, tá, de Lucchesi, ao desvendar, então, a qualidade da realidade, ao verificar, tá, ao analisar. Bom, seria isso. Aqui estão meus dados. Não esqueçam de curtir, compartilhar com os amigos, tá? Ajuda muito, então. E podem comentar aí embaixo qual assunto você quer ver por aqui.